é poder. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crer, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo. O pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano, e numa tarde eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo, de deixar o Brasil, a minha família maior e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei: Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali. E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa.
que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom, esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no oeste africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos e a gente viveu também esse contraste de medo e coragem não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson. E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista, e nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça, e foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim, mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei, e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor. E que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo, construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015
eu tenho então esse desafio também, junto com a Elise, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas, que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015, e em abril de 2016, o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem. Eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra. Norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.